O que é a constelação familiar? A constelação familiar, então, ela foi desenvolvida por Bert Helling, que percebeu que todos nós estamos ligadas à nossa família, através de três leis naturais ali, tá? Por que eu estou fazendo muito esse vídeo? Porque muitas vezes tem mulheres que pensam que constelação é algo místico. Não, constelação familiar é algo terapêutico, tá? Não tem nada de místico, a gente não trabalha... que nem ali como é que eu posso dizer, obsessões, não tem nada a ver disso. Ela trabalha com base nas suas percepções, no seu sistema familiar ali, que está e sim em desequilíbrio. Foi isso que Bert Helling entendeu, que todos nós estamos em desequilíbrios, e esses desequilíbrios na fase adulta aparecem como conflitos, dores emocionais, bloqueios, coisas que você não entende e que você precisa restaurar ali, digamos, o princípio da vida, trazendo equilíbrio de volta para você e para o seu sistema familiar. Lembrando que você não muda ninguém do seu sistema, você se muda e muda as suas percepções sobre o seu sistema, sobre a sua dor que você está percebendo hoje, tá? Bert Hellinger, então, ele entendeu que existe três leis. Eu falo assim, que não são leis, que você entender essas leis são princípios. Três leis, começando pela lei do pertencimento. Todos têm direito de pertencer a este sistema, incluindo também sentimentos, dores emocionais, pai, avós, irmãos, tudo isso tem direito de pertencer. Por inconsciência disso, que a gente bloqueia muitas vezes, tá? Pai. Quer saber como? A mãe se separa do pai e não deixa a criança visitar o seu pai. A mãe fica falando mal do pai, porque o pai ele tem direito de pertencer. E a criança, né, ela passa a odiar, digamos, aquele pai, tudo que ele fez ali. Isso é trazer a consciência, a dor da mãe, tá? E a constelação, ela vai devolvendo a você e aquele ente incluído, porque não é só trazer o ente, é trazer o ente de volta para dentro de você. Isso traz alívio, isso traz pertencimento. A outra é a lei da ordem. A lei da ordem, Bert Helling, ele compreendeu que, eu percebo também dentro do atendimento, que todos nós estamos fora dessa ordem, seja porque os nossos pais também saíram fora das ordens. Filhos que querem ali preencher vazio de pais, filhos que querem se colocar a ser, né, metaforicamente, ou ficar do lado da mãe ser o companheiro da mãe, ou ficar do lado do pai ser o companheiro, a companheira do pai, porque a criança entende que, coitadinho do meu pai, coitadinha da minha mãe, eu quero salvar elas, e nisso a gente vai trazendo o quê? Situações, ordens invertidas. Você acaba cuidando, sendo que quem deveria cuidar era você. Porque a criança, ela vê, ela entende, a gente ocupa um lugar que não é nosso. E a constelação, ela traz a você essa percepção, ela traz a você esse lugar que você vai ter que aprender a sair dali, com mudança, com consciência. E a outra lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Eu percebo também dentro dos atendimentos que muitas de nós estão em desequilíbrio. Por quê? Porque muitas de nós não aprendeu a receber de pai e de mãe. E a gente também faz distinções em se dar. Eu não quero pegar o que é... Eu só quero pegar o que é bom, o que é ruim, não. O fluxo da vida é a gente tem que pegar o que é bom, o que é ruim dos nossos pais, porque o que é ruim não é que é ruim, é aprendizado. O momento é que a gente julga tudo isso que os pais nos entregam, e isso trava a nossa vida. A lei é, eu tenho que pegar, porque se eu não pegar, na fase adulta, é por isso que tem mulheres tão dependentes emocional, elas acham que o marido, o namorado vai preencher esse vazio, eu acabo dando demais na dinâmica, entre casal, entre marido e mulher, precisa haver equilíbrio. Entre pais e filhos, os pais só dão. E tem outras percepções que a gente carrega na fase adulta. Ah, Michelle, eu quero devolver para o meu pai aquilo que ele me entregou. Não tem como. Isso é uma percepção infantilizada. É isso que Bert Hellinger ele vem quebrando esses paradigmas, essas percepções, eu falo assim, infantilizadas que a gente acaba carregando. E isso a constelação faz de forma rápida. É por isso que ela é tão rápida na entrega dela. Porque isso você já acaba percebendo, você vê a constelação como se fosse uma história de fora
para dentro, observando o seu mapa emocional, como você está se organizando dentro desse sistema e acaba com que reorganiza principalmente o fluxo da vida, começando por você ali. Por isso que Bert Hellinger, ele observou que o comportamento humano há décadas, a gente vem saindo desse lugar de pertencimento, a gente vem saindo desse lugar de equilíbrio. E Bert Hellinger, ele vem percebendo que a gente está em desequilíbrio com essa palavra. Se você entender e levar ela para a vida, essa palavra é fundamental. A gente vem saindo em desequilíbrio porque a gente enxerga tudo como desequilíbrio. A gente tem que reorganizar o amor. Bert Hellinger, o primeiro princípio da constelação é organizar o amor. Porque tudo que a gente faz na vida é para receber esse amor. Só que a gente vê esse amor de forma distorcida. A gente vê esse amor de forma que a gente tem que restaurar o equilíbrio, a leveza e a paz. Por isso que a constelação ela é tão rápida, porque ela vai além da lógica, ela vai olhando a história e o comportamento humano. E como esse comportamento humano se faz através de várias dores emocionais que um sistema carrega. É por isso que ela é rápida, ela organiza isso, ela rompe ciclos, ela faz com que você entenda e libere pesos emocionais, ela faz com que você organize essa relação tão disfuncional entre você e seus pais, entre você e essa dinâmica entre mulheres, irmãos e tudo mais. Isso bloqueia a nossa fase adulta. E a gente encara isso hoje como, né? Como é que a gente encara isso? Conflitos familiares hoje, dificuldade de se relacionar com seus filhos, com seu marido, com seu namorado, dificuldades financeiras, sintomas emocionais, repetições de padrão ali, bloqueios na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, porque tudo isso vem de dinâmicas em desordens. E aí você precisa colocar ordem de volta nessas dinâmicas, você precisa reorganizar isso, começando por você, né? Então, a decisão é trazer de volta esse equilíbrio, né? Você não vai mudar seu pai, sua mãe, seus irmãos, você vai mudar você através de toda essa percepção que a constelação familiar entrega. E para isso que eu fiz uma metodologia. Eu peguei esse que Bert Hellinger dá de uma forma muito fácil de compreensão, de entendimento ali, tá? Para que você entenda e vai liberando através de uma metodologia, trabalhando a metodologia de Bert Hellinger dentro da constelação, aí você vai passando por exercícios dentro dessa metodologia que é a constelação familiar prêmio que eu entrego, porque eu entendi que mulheres precisam tanto desse autoconhecimento, tanto de expandir a consciência para olhar para aquilo que Bert Hellinger está olhando, para entender de forma profunda aquilo que Bert Hellinger entendeu, porque senão acontece que nem muitas mulheres vêm até mim, Michelle, eu não compreendi a constelação, não, a constelação não fez sentido para mim. Eu falo assim, a constelação ela faz sentido para todo mundo, porque ela fala de reorganizar um sistema que nós estamos em desequilíbrio, mas talvez você não teve a maturidade, talvez você não teve o entendimento, talvez você não teve a consciência que aquele outro constelador te deu ali. Por isso que eu trago todo esse embasamento, com mais de 10 anos, trabalhando meu autoconhecimento, entendendo sobre a mente feminina também. Por isso que é importante expandir a consciência, olhando através de o que o Bert Hellinger quer falar com essas 3 leis e como eu posso aplicar ela na vida, na minha vida. Porque se a gente não entender que ambientes precisam de leis, eu faço preciso de princípio, mas é que a gente está tão desconectado de tudo isso, tão desconectados desses princípios que a gente não vê a grandiosidade que Bert Hellinger descobriu. E Bert Hellinger ele traz algo tão profundo que hoje eu falo para vocês, a neurociência está descobrindo, né? O Bert Hellinger ele trabalha através de um campo familiar sistêmico, que hoje a neurociência ela vem descobrindo, ela vem falando muito desse campo ali. E eu falo para vocês, sintam o campo, as mulheres falam assim, o que? Não sei, o que é para beber, para comer, para não sei o que, para beber, blá, blá, blá. A gente não sabe, não tem essa compreensão, por isso que
A constelação às vezes se torna, não compreendo, Michele, não entendo isso. Mas você precisa entender, porque isso faz parte da dinâmica da vida. Isso faz parte de algo tão profundo que a gente precisa construir essa percepção. E a neurociência está trazendo isso através de, vou trazer para vocês aqui compreender, que Bert Hellinger compreendeu, através de Rupert Sheldrake, que ele fala muito sobre esse campo mórfico genético. Dr. Joe Dispenza, que fala muito sobre o campo quântico. Eles estão falando de formas, linguagem diferente, através de percepções diferentes, mas é uma linguagem muito parecida que Bert Hellinger traz de uma forma grandiosa e magnífica. Só que a gente tem que compreender isso, tá? Para você aplicar essas leis no seu dia. E trazendo essas leis para o seu dia, você se coloca de uma outra forma, com dinheiro, relacionamento, autoestima para a sua vida. E eu quero te convidar a compreender e fazer a constelação familiar prêmio, porque vai mudar a sua vida em apenas um atendimento.